A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 37 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Essa edição do projeto é patrocinada pela CEMIG, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Aqui no canal do Sempre um Papo no YouTube são mais de 500 programas gravados, com escritores e convidados do Brasil, do mundo e de Minas Gerais. E hoje a gente tem a alegria de receber uma autora mineira, a Júlia Moisés, que daqui a pouquinho eu vou convidar para entrar aqui com a gente. Antes eu te convido também para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo programa entrar no ar, como este. Te convido também para seguir o Sempre um Papo nas redes sociais, @Sempre um Papo, no Facebook, no Instagram e no Twitter, e também para acessar nosso site, sempreumpapo.com.br. Lá está atualizada toda a nossa programação, para você ficar antenado de qual autor será o nosso convidado, presencial ou online, como este. Agora sim, eu convido a Júlia Moisés. Bem-vinda, Júlia. Uma alegria e uma honra para nós ter sua presença aqui no Sempre um Papo, viu? Para mim, né? Para mim é uma alegria enorme que agora eu vou de público para entrevistada. Isso é maravilhoso. Aí você Obrigada. falando em público, Júlia, a gente está aqui quase completando 40 anos, né? O Sempre um Papo tem 37 anos de existência, de eventos ininterruptos. E aí a gente está perguntando para os nossos convidados, para os autores, se tem alguma memória de algum evento que ele tenha ido, participado, né, com plateia, igual você citou aí. Conta para nós alguma experiência sua no Sempre um Papo. Eu já fui em vários, né? E acho o projeto maravilhoso, não só por ser um projeto de literatura, né? Que é uma área com tanta escassez de projetos, de eventos, mas por essa longevidade, né, Josane? E eu fui no. Enfim, eu já fui em vários, como eu disse, mas teve um que me marcou muito profundamente, que foi o Saramago, no Palácio das Artes, quando ele estava lançando Intermitências da Morte. E eu fui e ele avisou, né? Olha, o autor, assinatura no livro, vou só assinar mesmo, não adianta pedir para a avó, para a mãe, pedir uma dedicatória maior, porque ele sabia o tamanho da fila que ia se formar, né? E eu fiquei lá, fiquei 2 horas para ter a assinatura dele no livro, mas principalmente para ver ele de perto, né? E, e aí você sabe que meu livro molhou? Na hora? Não, aí depois de muitos anos, eu fui reler o livro, esqueci do lado de fora, ele molhou. E aí eu guardei ele todo estragado, porque eu falei, não, esse livro eu não posso de jeito nenhum. Mas essa foi uma memória. Eu tive quando acho que a Nelly da Pinhon foi também. Uhum. É, enfim, Dois fui saudosos. vários. A É, Nélia sempre aqui com a gente no Sempre um Papo, em todos os livros. Eu acho que a maioria a gente fez uma conversa com ela aqui. Querida e saudosa é, Nélida. E também o Saramago, né? Dois imortais, né? Na verdade. sim. E então
tenho um maior carinho pelo projeto, né? Muito incrível, né? Essa longevidade. Ainda mais, né, no cenário de desmonte das políticas culturais, né, que a gente viveu recentemente. Então, vida longa aí para Sempre um Papo. É um projeto como tantos outros, né, que está aí, resistindo, né, apesar de tudo. Antes da gente Sim. começar aqui a falar da sua trajetória na literatura, eu vou ler essa biografia resumida da Júlia Moisés, que nasceu em Belo Horizonte, mas mora na Chapada de Ouro Preto, né, Júlia? Isso, É na um lugar roça. lindo aqui em Minas Gerais, que quem tiver oportunidade de conhecer tem que ir, né? A Júlia é jornalista, escritora, gestora cultural e editora da revista Marimbondo. Ela pesquisa o universo dos congados e dos reinados desde 2012. É autora do livro Percursos do Sagrado, Irmandades do Rosário de Belo Horizonte e Entorno. Escreveu a história da Irmandade Os Carulinos e é produtora de um documentário sobre essa mesma Irmandade. Colaborou também com o projeto Festejo do Tambor Mineiro, a exposição Reinado de Chico Calu e o álbum Aparecida Reinos Negros. E acaba de lançar o livro Mulheres, Reinadeiras, Rainhas, Capitãs e Cozinheiras de Irmandades do Rosário de Belo Horizonte. Então é sobre essa trajetória, sobre esses livros, especialmente sobre esse último, que a gente vai falar aqui no Sempre um Papo agora, né, Júlia? Obrigada, bem-vinda de novo. Antes da gente iniciar aqui essa conversa sobre os seus livros, Júlia, eu quero te pedir para contar um pouquinho sobre a sua história com a literatura, né? Como que você começou a se interessar pela literatura, se você foi uma criança leitora, se tinha acesso aos livros na infância, como que você começou a gostar de escrever também, né? Como é que foi esse incentivo aí desde o início? A escrita surgiu, eu costumo dizer que antes de eu aprender a escrever, porque eu ditava para minha tia-avó o que eu queria que ela escrevesse. Então, eu não tinha ainda sido alfabetizada, né, ali 4, 5 anos, eu ditava para ela, porque eu queria que ficasse registrado. É, pequenos poeminhas e tal, e ela fazia esse meu caderninho de uma criança bem pequena. E, eu sempre me reconheci pela escrita. A escrita sempre foi a minha maneira de existir, de elaborar o mundo, né? Então, eu não me recordo de não escrever. Então, escrevia muito na escola, era sempre, né, ler a redação para os coleguinhas, ia até a diretora para ler a redação, porque era também a única coisa que eu me destacava na escola era com a escrita, né, era péssima dos esportes, péssima em matemática, enfim. É, e isso seguiu na minha vida. E foi minha opção profissional, jornalismo, né, jornalismo impresso. Sempre trabalhei com as palavras, mas me entender como escritora é uma coisa recente na minha vida, né? Eu nunca tive coragem de escrever escritora ali. Também porque eu sempre fui uma leitora muito assídua, né? Leio muito, desde pequena também. Acho que esse exemplo ele vem dos pais, né? Da relação que os pais têm com os livros, com a leitura, né? Na disposição de ler para as crianças. E, e aí eu tenho tantos escritores e escritoras que eu admiro que eu pensava, não, eu não posso ter esse mesmo lugar, né? E continuo achando que eu não tenho, mas que hoje é uma função, um labor, um trabalho, né? Então, tô aí treinando colocar na minha apresentação que eu sou escritora. Assim, o foco da sua literatura hoje vem dessa pesquisa sua
com o universo dos congados e dos reinados desde 2012, eu quero te pedir primeiro para contar como é que foi seu encontro, né, com o congado e com o reinado, para a partir daí você se tornar, né, essa escritora sobre essa temática. Eu conhecia muito pouco dos congados e dos reinados, até que eu fui trabalhar com comunicação no festejo do Tambor Mineiro, é, ali com Maurício Tizumba, né? E aí a gente foi fazer um documentário sobre a viagem de uma irmandade do Rosário, né? Que você citou aí na sua leitura sobre a minha biografia, que são os Carolinos, que é uma irmandade centenária. E aí nós fomos acompanhar a viagem deles à Aparecida do Norte. E, e Que é um lá percurso que eles sempre fazem, né? Todos os anos é, os congados visitam, né? Aparecida do Norte, né? sim, é a abertura do reino, né? Que é Uhum. em maio, eles vão lá para a festa de São Benedito, né? Reúne várias guardas, enfim, é muito, muito bonita a festa. E eu comecei a me aproximar como pesquisadora desse universo, para esse documentário. Depois eu fui, né, a redatora da história dos Carolinos, é, e até que, quando eu estava fazendo Percursos do Sagrado, que é um catálogo que traz, além de uma cartografia, um dicionário afetivo, eu tive que entrevistar muitos mestres e mestras, né? Capitães, rainhas. E eu fui a uma festa, foi a festa dos Siriacos, que é uma irmandade lá de Contagem. E nessa festa eu senti o chamado de Nossa Senhora do Rosário. Então, aí as coisas se misturaram, né? A pesquisadora virou congadeira também, porque aí eu pedi permissão para me fardar na Irmandade dos Carolinos, que eu já vinha acompanhando, né? E é isso, Nossa Senhora do Rosário mudou minha vida, minha escrita, é, Uhum. tudo, né? Sim. Você entrou na. Vamos falar um pouquinho, então. Você faz parte da Irmandade dos Carolinos, que é essa Irmandade centenária, né? Eu quero te pedir para contar um pouquinho sobre os Carolinos mesmo, né? Já que a gente tem tanto documento, né, dessa Irmandade disponível para assistir, tem o documentário, tem pesquisas também. Te pedir para falar um pouco dessa Irmandade, que é sua, né? E é tão próxima de Os, você. os, os carolinos, eles agora são quilombo também, né? O quinto quilombo urbano de Belo Horizonte, é a Irmandade Os Carolinos. Eles surgem em Contagem, na região rural de Contagem, que era inclusive um lugar de muitos capitães, congadeiros, é, várias irmandades têm sua origem nessa zona rural. E eles migram em busca de trabalho para o bairro Aparecida. Então, o Luiz Carolino, que é filho do fundador, Chico Calu, migra na década de 50 para o bairro Aparecida, em busca de melhorias de vida, e lá ele refunda o Moçambique, que é um dos tipos de guarda que a gente tem nos congados, né? É, E ela tem origem é, é, é 1800, 19, não, 1800 ai, a data da 917. 917, isso mesmo. 1917, eu tenho aqui. É, Terceira 19, mais antiga aqui de Belo Horizonte. é a terceira mais antiga em atividade, né, em BH. Uhum, Em 1917 ela é fundada em Contagem. Na década de 50 eles migram para o bairro Aparecida e seguem até hoje os descendentes fazendo essa festa para Nossa Senhora do Rosário, né, que é em torno
do qual surge, os rituais se organizam na vida comunitária. Uhum, E, e é uma história atravessada por muitas dificuldades, né? A migração em busca do trabalho, lá tem, né, os carolinos tiveram uma luta pela terra, é na beira de um córrego, enfim. Mas Nossa Senhora do Rosário sempre amparando para seguir. uhum. Você comentou que agora recente eles foram reconhecidos como quilombo urbano, né? Como que é esse reconhecimento? Qual que é a trajetória para ser reconhecido como quilombo? Você que entra com, né, a comunidade entra com o processo, ela foi amparada por um advogado, junto à Fundação Palmares, né? Então entra com esse processo que prova que que a sua origem está ligada a uma origem de pessoas escravizadas, né? Prova que é uma comunidade negra, que é uma comunidade que mantém ali as tradições seculares, com vários documentos, mas também depoimentos, visitas presenciais, e aí esse reconhecimento ele veio. Uhum. E agora vamos entrar um pouquinho aqui nesse livro lindo, que eu já te agradeço por ter nos enviado aqui, que é o Percursos do Sagrado, Irmandades do Rosário de Belo Horizonte e em torno, que você traça mesmo o percurso, né, em ordem cronológica de 36, né, é, irmandades aqui de Belo Horizonte e em torno. Como é que foi essa pesquisa? De que forma que você organizou esse livro, né? Se teve outras pessoas trabalhando com você também, porque eu imagino que é um trabalho que durou bastante tempo, né, Júlia? Para Foi percorrer muito tempo. essas irmandades todas, né? E, assim, pedir para contar um pouquinho das características, né? O que que você conheceu, né, nesse período e com essas irmandades. Esse livro, ele desvelou para mim, assim, o quanto é pungente essa manifestação nas margens de Belo Horizonte, sabe? E, e o quanto as pessoas que estão no centro às vezes desconhecem que quase todo final de semana tem festa para Nossa Senhora do Rosário, o Panteão Congadeiro. Nós participamos, as pessoas que participaram desse livro foi eu, a jornalista Carolina Macedo, a pesquisadora Cida Reis, o pesquisador Rafa Barros, que hoje está presidindo, né, o Centro Nacional do Folclore, lá no Rio, e o produtor Elias Gibran. E nós partimos primeiro de uma cartografia. Nós queremos saber quais são as irmandades ativas e onde elas estão. A gente tinha algumas pesquisas já feitas pela antropóloga Júnia Torres, né, que foi um ponto de partida, mas a gente precisava atualizar dados, localização, saber se elas estavam ativas. E o que a gente contou para essa pesquisa foi a rede mesmo, que foi fulano tem telefone de ciclano, e a gente foi porque a bibliografia é muito escassa, apesar da manifestação ser tão importante para a cultura de Minas. E foi assim que a gente fez, ligando uma guarda, sabia de outra, que sabia de uma irmandade, a gente foi puxando. Lógico que a pesquisa ela traz lacunas, né? Mas como toda pesquisa traz. Só que nessas ligações, a gente entendeu que uma cartografia seria pouco para apresentar esse universo. E aí surgiu o desejo de fazer algumas conversas com esses mestres e mestras dessas irmandades. Então, esse livro ele traz também um dicionário, um breviário.
Uhum. né? Que fala capitão, alguns termos, né? Que inclusive eu estou falando aqui, e eles são de difícil compreensão para quem não está no cotidiano da ritualística, né? Do congado. Uhum. Você vem até explicando assim os termos mesmo, que eu estou vendo aqui, Aparecida do Norte, né? Por exemplo, todo congadeiro, o sonho dele é ir para Aparecida do Norte, para a festa de São Benedito. Falou que é Aparecida, fica todo mundo doido. E aí você coloca como nesse dicionário, quem fala, quem dá o significado é o próprio congadeiro, né? Que isso é Isso. que é o interessante, vem falando quem que falou, e você coloca mais de um, né? Mais de uma definição para cada termo que você usa. E é muito Isso. legal, né? Porque, assim, é, é uma forma de tornar público também e alavancar até o respeito pelas pessoas, né, do Congado, né? É um desafio, Josane, traduzir para o escrito uma cultura que é de base oral e que a oralidade é tão importante na constituição dessa cultura. Por isso que a nossa opção é por colocar as falas entre aspas, interferir o menos possível no que está sendo dito, que é também a escolha desse novo livro, Mulheres Reinadeiras, né? É trazer muitas aspas, muitas falas, Uhum, porque é para manter essa oralidade no escrito, que é impossível mesmo, é um é, trabalho, é uma tentativa que já começa fracassada, mas é importante existir a tentativa também para não se modificar tanto a fala, né? Porque uhum, a fala é o lugar do ensinamento no Congado. né? E manter viva essa cultura também, né? Eu acho que se trazer para os livros, né, dessa forma mesmo, que em aspas, é uma contribuição muito grande, né, Júlia? Como que capitães e do reinado, é, as, as, as pessoas que administram, né, os congados, eles recebem bem essa forma de trazer para o escrito ou não, de documentar, né, eu diria. Eles têm documentos escritos de suas histórias ou não? Como que é isso dentro dessas irmandades? As irmandades são muito diferentes entre si, né? Mas já é comum no universo do reinado, do congado, muitos vídeos, alguns textos, então eles já transitam aí por essas novas formas de registro, né? Que, que não só, né? É, participando de pesquisas como fontes, mas como produtores também desses conhecimentos, né? O próprio livro Mulheres Reinadeiras, uma das pesquisadoras é uma rainha de uma irmandade do Congado. Então, é, eu acho que depende de como chega, Josane. Como que se chega, como que o pesquisador chega nos territórios, chega nas comunidades? Você me perguntou, né? Como que eles recebem? Eu acho que depende do processo. Alguns processos são bem violentos, né? Porque às vezes as pessoas vão e não retornam com o produto, né? Ou vão e distorcem alguma fala. Então, como toda relação, lógico, com fontes, né? Aqui a gente está falando de jornalismo literário, e isso fica mais importante ainda se tratando de comunidade tradicional, o cuidado no processo muda muito como as pessoas vão receber os produtos. Uhum. Aqui no livro, ainda falando sobre o percurso do sagrado, que eu achei interessante, que a gente tem a mais antiga, de 1874, que é a Guarda de Congado Marujo Nossa Senhora do Rosário em Nova Lima, e eu achei uma bem atual de 2002, que é a Guarda de Marujos, Nossa Senhora do Rosário de Roças Grandes em Sabará,
que é a mais recente, de acordo com o livro, né? Não sei se já está atualizado. Eu queria ver isso com você, a respeito dessa fundação, né, tão recente de uma guarda. É, a- as, o Congado, ele não está em risco. Todos, todos os anos alguém está debatendo, vamos fundar uma guarda? Vamos fundar? Como que surge, né? Às vezes os congadeiros mudam de lugar e fica difícil é, a ida até a sua festa de origem, né? Então, vamos fundar uma guarda. Às vezes tem guardas que surgem de promessas, conseguiu um milagre e em resposta a isso funda um congado. Então, guardas que surgem de rompimentos. As guardas, elas, de fato, existem guardas surgidas recentemente. Provavelmente esse livro já está desatualizado. O que está em risco são os reinados, são as comunidades que se constituem em fundamentos muito tradicionais e que os reis, rainhas e capitães, eles reinam e conduzem a comunidade mesmo fora da ritualística, né? A Leda Martins traz essa distinção entre reinados e congados, e eu acho que ela é importante, né? Então, essas irmandades mais tradicionais, que seguem, que vivem como comunidades, mesmo fora do cotidiano da festa, elas que são cada vez menos, né? A gente pode citar aí os Arturos, o Jatobá, né? É, a Belinha lá com 13 de maio, né? A comunidade do 13 de maio, o próprio Siriacos, que eu já falei deles, são comunidades que cada vez a gente tem menos comunidades para citar, né? Essas daí são bem resistentes. Mas a juventude está no Congado. A juventude negra, periférica, congadeira, que vê seus pais, eles estão querendo ir para o Congado, porque é um espaço de festa, de alegria, de encontros, E de fé também, né? de fé, de muita fé. É. Aí, para a gente encerrar aqui sobre o percurso do sagrado, encerrar não, né? Para a gente falar um pouco mais, te pedir para falar das fotos do Patrick, né? Que ilustram Patrick Arley, que é bem presente, né? Nessa temática do Congado também, com o trabalho dele. Vou até mostrar umas fotos aqui, e aí você pode falar um pouco dessa parceria sua com ele, nos seus livros. Nesse livro, nem todas são várias são do Patrick, nem todas são dele, né? Uhum. Patrick, ele é antropólogo, pesquisador e agora também congadeiro. Eu acho que tem alguma coisa nesse congado, gente. Você vai lá, vai pesquisar, você vai virar congadeiro. Ele também é integrante da Irmandade dos Carolinos. É, nesse livro aí tem também Priscila Musa, Guilardo Veloso, Netum Lima, é, Mostrar uma do Netum. isso. Uhum. Netum também um parceiro de muitos anos do festejo, né? E é importante quando traz o texto e a imagem que ilustra bem, né? As cores, essa forma de devoção mesmo, né? Que a O gente vê nas Congado imagens. é muito colorido, né? Muito movimento. Muito colorido, e quando você fala de reinado, a gente vê mesmo as coroas, né? Essa representatividade dos símbolos, né? É. E o Patrick, ele tem um olhar, eu acho duas coisas muito interessantes no trabalho dele. Primeiro que ele ingressa no ritual sem invadir o ritual. Ele tem essa sensibilidade da descrição com a câmera, porque tá ali acontecendo, né? Tá acontecendo um momento sagrado, um momento de fé, como você coloca, que tem os seus fundamentos, e é muito comum, aí vai um fotógrafo para dentro no meio ali, onde não se pode entrar, ou coloca
câmera na cara de uma pessoa ou pede uma pose, né? Pode parar um pouquinho e fazer uma Ele não pose. faz isso. O Patrick, ele tem uma dança, ele entra na dança de uma forma bem orgânica. Isso eu acho que é muito especial do trabalho dele, tanto que ele é muito querido, né, pelas Irmandades. E ele tem um olhar que não é exclusivamente plástico, não é o olhar da beleza. Então eu acho que ele capta o movimento. Ele faz um retrato que é esse olhar mais antropológico mesmo, né, do que está Uhum. acontecendo. Às vezes a foto está até com um corte que seria considerado errado, né? Mas ele traz esse erro para a fotografia como uma captura do instante mesmo. Eu acho muito legal. O trabalho dele é bem, bem especial. Agora a gente entra aqui no Mulheres Reinadeiras, esse livro lindo, Rainhas, Capitãs e Cozinheiras de Irmandades do Rosário de Belo Horizonte. Que você traz esse olhar, né, para o feminino dentro do reinado e dentro do congado, né? O que te levou a escrever esse livro, a começar com essa pesquisa específica, né, trazendo esse olhar para as mulheres reinadeiras? Primeiro foi a escassez, né? É, porque a gente começou falando, escrevendo, fazendo vídeo e alimentando essa pesquisa sobre o Congado, mas a gente nunca tinha feito esse recorte de gênero. E eu desconheço, pode ser uma ignorância minha, um material que tenha feito esse recorte de gênero. E as mulheres do Congado, elas não estão à margem do que a gente está debatendo nos movimentos de mulheres, né? Elas estão aí É. inseridas nesses debates, elas estão buscando seus lugares em seus grupos, em seus espaços de trabalho, em suas famílias, e eu achei importante trazer essa força, é, também por ser uma manifestação que tem como objetivo principal o louvor a uma figura feminina, né? E é a Nossa Senhora do Rosário. Isso. E aí o recorte que vocês fizeram, vocês selecionaram 17 mulheres, né, dos Isso. reinados, mestras, né, dos reinados e congados de Belo Horizonte. Como que foi essa seleção, assim, dentro dos reinados? Como é que foi, esse processo de entrevistas, né, porque foram feitas entrevistas com Sim. elas. Qual que foi o norte, assim, das entrevistas? O que que tem em comum entre elas? Então, a gente começou esse projeto, eu e o Gibran, né, que também está comigo nesses todos os outros projetos, Que é seu marido, é meu marido, né? querido Gibran, um abraço da Napele Produções, que tem um trabalho muito sério, né, ligado ao Congado, nessas manifestações culturais ligadas ao Congado. Isso. E vai ter festejo, né? Esse ano o festejo volta presencial. É, enfim, o Gibran, eu e ele tivemos a ideia do livro, conseguimos aprovar ele na lei de incentivo, na lei municipal de incentivo à cultura, e conseguimos o patrocínio da MGS, né? E aí a gente foi para a prática, como fazer. E foi muito feliz a escolha de trazer a pesquisadora Júnia Torres e a pesquisadora Kelly Simone, que a Júnia é do 13 de Maio, ela é antropóloga e ela pesquisa há muitos anos o universo do Congado, e a Kelly, ela é rainha da Guarda de São Jorge, que também é ali no Concórdia. E elas nos ajudaram a chegar no critério que foi mulheres relevantes no Congado, nós temos, não daria para estar em um livro, né? São muitas, muitas mesmo. Mas a gente fez um recorte que são mulheres reconhecidas como as principais lideranças
de seus grupos e fora deles, né? Então, para quem que a gente liga quando quer falar com essa irmandade? É essa mulher. Então, foi esse o recorte que a gente conseguiu aí reduzir. É provável que alguns nomes ficaram de fora, né? Acho que a gente conseguiu ser bem abrangente, mas é possível, porque é isso, é um universo muito dinâmico, né? É, e a gente também parte das nossas redes de relacionamento, mas ter a Kelly conosco garantiu um número expressivo de mestras que são lideranças de suas comunidades, porque ela falou, eu conheço, e ela Uhum. acompanhou a maioria das entrevistas, o que abriu também as portas para que a gente pudesse chegar e fazer essas conversas. De ter essa confiança, né? É, e Essa, entrando, uhum. E entrando um pouco nesse universo aí, né, da presença feminina nos reinados e congados, ocupar esse cargo na hierarquia religiosa era um lugar dos homens, né? Mesmo ali no Congado tinha essa hierarquia, né? Como em vários outros lugares da sociedade, né? as mulheres sempre puderam serem rainhas e princesas das irmandades, das guardas, mas a elas era vedado, né, dançarem, serem as dançantes e, principalmente, era vedado ocupar o cargo de capitania. Vedado por quem? Pela cultura, pelo cotidiano, né? Não existia uma proibição oficial, mas não era aceito. Até que elas começaram aí a reivindicar esse espaço, né? Esse espaço da capitania, que é quem conduz ritualisticamente aquela guarda, né? Então é um cargo muito importante politicamente, no contexto do sagrado. Uhum. E quando a gente está dentro da Irmandade, como que é a hierarquia? O, eu acho que eu posso retroceder um pouco. Uhum, vamos. Vou Só para a gente retroceder um pouco. contextualizar e Vou contar, né? Igual você falou, contextualizar. é difícil da gente falar pelos termos, né? Explicar como é que funciona na prática ali dentro. Acho que seria legal você dar uma contextualizada para a gente entrar no funcionamento dessa hierarquia interna e por que que tem esse respeito tão grande ali, né? Dentro da Irmandade por esses reis, rainhas. Nossa Senhora apareceu, surgiu. É, tem gente que fala que é no mar, tem gente que diz que é numa gruta. Onde ela surgiu vai variando nos relatos. Eu Nossa vi que Senhora, vem em todas as entrevistas aqui rapidinho. Tinha essa pergunta, né? A e, respeito do aparecimento da Nossa Senhora do Rosário, né? Todas as guardas, parece que vocês perguntaram para elas como que surgiu, sim, né? A Nossa e Senhora. essa era uma pergunta comum, né? A gente Incomum. fez algumas É. listas de perguntas comuns, porque são várias jornalistas, né, que participam. E, inclusive, a gente mudou essa pergunta, porque essa pergunta era: conte um pouco sobre o mito fundador, uma pergunta super acadêmica, né? Aham. E acho que numa das primeiras entrevistas a mestra já xingou muito esse termo, porque é, ele é um termo de fato, né, que afasta as pessoas, mas mais do que isso, ela disse, não é mito, é Isso que eu verdade, ia falar, para a Irmandade é verdade, né? e é mesmo, É mesmo, sim. né? E aí, então Nossa Senhora, a gente cortou essa expressão, mito fundador, mas Nossa Senhora aparece no, mais usualmente no mar, e os brancos senhores de escravizados tentam tirá-la, não conseguem, dão permissão aos negros jovens. Se eu estou fazendo um resumo, porque esses relatos eles mudam de irmandade para irmandade.
os negros jovens, eles vão pulando, cantando, dançando, são muito coloridos e tal, e ela sai, mas ela volta. E aí os negros velhos, os candombeiros, pedem permissão para retirar Nossa Senhora do mar. E eles vão andando devagar, porque eles já estão cansados, eles vão cantando cantos de lamento, eles fazem 3 tambores, eles colocam esses 3 tambores, e ela vem e senta em um dos tambores. Quando ela vê o sofrimento dos seus filhos, ela chora, e as lágrimas formam o Rosário de Maria. E então o povo negro faz 3 dias de festa para a santa que escolheu ser mãe deles. No percurso do sagrado tem o capitão Geraldo, do João Pinheiro, que diz que o espírito de Nossa Senhora do Rosário chega ao Brasil de navio negreiro, carregando a dor dos seus filhos. Então, as Irmandades do Rosário, que existem desde então e até hoje, né, elas fazem essa festa. Elas vivem para fazer a festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário e aos outros santos do Panteão Congadeiro. São Benedito, Santa Efigênia, Nossa Senhora das Mercês, Nossa Senhora Aparecida, enfim. E eles representam na rua essa história da retirada. São as guardas de Congo vão na frente, porque eles foram na frente, eles abriram os caminhos. O Moçambique vai atrás, o Moçambique anda mais devagar, porque eles representam os pretos velhos que retiraram Nossa Senhora. O Moçambique carrega, então, reis e rainhas. Quando a gente vê as pessoas de coroa, eles estão geralmente, né, numa guarda de Moçambique, porque eles representam Nossa Senhora do Rosário e outros santos naquele momento. Então, eles são a Rainha Conga, por exemplo, ela é a representação de Nossa Senhora do Rosário na Terra. E por isso existe uma reverência tão grande aos reis e rainhas. Aquela guarda, ela está ali para proteger as coroas. Enfim, é um universo muito complexo, né? E muito rico de uma outra cosmovisão, né? Por isso, às vezes, para a gente é tão difícil, né? Para mim ainda é muito difícil. É. E assim, historicamente, né, quando a gente vai pensar no rei e rainha do Congo, eu imagino que hoje eles já foram lideranças religiosas, né, também política, de mediar conflitos ali, né, com os escravizadores. E hoje em dia existe esse respeito aos reis e rainhas congadeiros ainda, politicamente falando, ou esse respeito é mais interno, dentro das comunidades? Como que você vê você, né, que pesquisa e está com eles praticamente no dia a dia, né, Júlia? É, eu acho que a gente tem um distanciamento, e aí todos os preconceitos históricos, com comunidades tradicionais. Aí vou, né, colocar também povos quilombolas, povos indígenas, os povos de terreiros, né? Então, existe esse distanciamento. Mas eu acho que, por exemplo, nos seus reinos, esses reis e rainhas são bastante respeitados, reverenciados, e alguns vêm se despontando, sim, como figuras políticas respeitadas pelo poder público, né? Por exemplo, a Isabel Casimira, a rainha Conga de Minas Gerais, a Belinha, né? O cargo que ela herda de Dona Isabel, né? Ela é uma figura, como a mãe dela era, bastante respeitada, sempre é convidada para falar, né? Para estar nos espaços, mas ainda restrito a um universo da cultura, de quem está ligado a essas questões da cultura popular.
Então, eu acho que existe, sim, esse respeito, mas o respeito é restrito, né? Porque o conhecimento também é restrito. Uhum. E aí a gente está quase acabando nosso tempo aqui, já acabou, na verdade. Eu quero te pedir para falar um pouco sobre a dança, né? Que é muito forte também, além da música, é muito forte dentro do Congado, né? É. Então, acho que as fotos dos dois livros até tentam trazer Sim. às vezes, esse movimento, né? É, o cantar, dançar e tocar são a forma de rezar, né? Então, o corpo que canta, que toca e que dança, ele está convocando a ancestralidade e ele está rezando. Essa é a maneira de rezar. O congadeiro ele tem o momento de uma reza que a gente pode colocar mais no campo do cristianismo, né? De rezar a novena, rezar o terço, fazer as rezas ajoelhados, né? Enfim. Mas na ritualística do Congado propriamente dita, a dança é o movimento ancestral do sagrado, né? Assim como os toques e os cantos também, né? É, tem uma pesquisa, né, acho, da Glaura, ela vai entrevistar os congadeiros e perguntar é uma pesquisa sobre a música. E alguns dizem, mas eu nem sabia que era música. Então tem isso, né? Nem sabia que era música, nem sabia que era canto, né? Porque ali é a parte da reza e não é separado. A dança do canto, do toque, do É o louvor ritual, né? é o ritual. Ah, que lindo e que bom, né? Que existe assim o festejo, né? Que você falou que vai ter agora do tambor mineiro, que mostra um pouco, né? Do Congado, do reinado, que as pessoas que não fazem parte podem conhecer, né? Essa tradição tão bonita. Isso. Você quer falar um pouquinho a respeito do festejo? O festejo, ele é um projeto muito longevo também, né? Que ele existe aí desde 2002 e ele tem esses dois momentos. Tem um momento sagrado em que o Tizumba recebe as Irmandades do Rosário de BH e do interior, acho que são entre 15 e 18 a cada ano. E depois, na parte da tarde, grupos percussivos, cantores expressivos da música negra, tanto em Minas Gerais quanto fora daqui, enfim, mostrando assim, eu acho que esses dois momentos da festa mostram o quanto o Congado influencia na música cotidiana do nosso estado, com seus toques, seus tambores, seus ritmos, suas gungas. Às vezes a gente está aí cantando músicas do Congado sem nem saber que né? E, e acho que é uma festa muito bonita, uma celebração da cultura afro-mineira mesmo, da cultura banto, que forma o estado de Minas Gerais. Ô, Júlia, a gente realmente acabou o tempo aqui. Eu quero te pedir para fazer suas considerações finais a respeito do livro Mulheres Renadeiras. Você quer acrescentar mais e falar também onde que as pessoas, né, interessadas podem adquirir o livro, se ainda é possível. Sim. O livro ele está à venda, por enquanto, só na livraria Quixote, ali na Savassi. Os lançamentos foram um sucesso, quase todos esgotados, mas a gente reservou alguns para vender pela internet. Em breve o site vai estar no ar. E o que eu gostaria de acrescentar é o meu muito obrigada a essas mestras, né? Elas
são uma força mesmo, uma força incrível. Aqui são relatos de muita superação, muita fé, e são muito bonitos, né? É, eu e as jornalistas que participaram, nós somos só as escribas desses relatos tão incríveis e ricos, e eu acho que é a gente que aprende, né? A gente que esse livro ele é mais importante para quem não é congadeiro do que para quem é. É verdade. Obrigada, viu, vocês, né, que fizeram esse projeto lindo de trazer mesmo um pouco dessa história, né, para a gente conhecer mais sobre o Congado, sobre as mulheres reinadeiras, né, e o seu trabalho também de pesquisa todo, que traz, coloca luz para os leigos, né, para quem não é do Congado, conhecer e, acima de tudo, respeitar, né, essa, E essa religião e esse trabalho tão lindo, né, tão amoroso, tão cheio de afeto. Viva Nossa Senhora do Rosário, né, Júlia? viva, viva, te agradeço pelo espaço, viu? Muito obrigada. Obrigada, Júlia. Obrigada a você que nos acompanhou aqui pelo canal do Sempre um Papo no YouTube. Este programa fica disponível aqui no canal e você pode compartilhar e assistir quando você quiser. Obrigada pela companhia e até a próxima.